Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal para mais um estudo da Palavra do Senhor, um estudo importante, necessário para as nossas vidas. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Quero pedir que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, que dê o like lá e compartilhe esse canal se você entender que foi benéfico para a sua vida e pode ser também para outras pessoas. O tema, como eu disse, um tema muito palpitante, muito importante para o nosso celeiro espiritual. Jesus, a grande luz para os que estão em trevas e região da sombra da morte. Mateus capítulo 4 e os versículos 12 ao 25, que é a continuação do estudo que vemos fazendo nesse canal, o comentário breve do Novo Testamento. Texto que passamos a ler, Mateus 4, do 12 ao 25. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando imediatamente as redes, e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiram. Temos lido Mateus 4, dos versos 12 ao 25. Então, aqui Jesus Cristo, ele começa o seu ministério público, o seu ministério terreno. Depois que João Batista fora preso por mandato de Herodes, porque Herodes denunciava os seus abusos, denunciava o seu abuso de poder, a sua luxúria, o incesto que ele praticava, tomou a mulher do próprio irmão, estava morando com a própria cunhada e muitas outras coisas que Herodes Antipas fazia. João Batista denunciava e ele mandou prender. João ficou preso no calabouço de Maqueros. E prende-se um profeta, mas não prende a sua profecia. A sua profecia não fica presa, não fica estagnada. Paulo chegou a dizer uma certa feita, que ele estava algemado, mas a palavra de Deus não. Então, meus amados, e aí Jesus ele deixa mais uma vez Nazaré e vai para Cafarnaum. Morou alguns dias em Cafarnaum. A morada de Jesus era muito provisória, muito rápida, porque ele mesmo chegou a dizer uma certa feita: quem quiser vir após mim,
Lembre-se que eu não tenho onde reclinar a cabeça, né? Que os pássaros têm os seus covis, melhor, os pássaros têm os seus ninhos, as raposas os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Então Jesus deixou isso bem claro, porque Jesus não prometeu riquezas terrenas para aqueles que lhe seguiam. Como alguém certa feita disse, Jesus não desceu do céu para a terra para que homens pobres fiquem ricos, mas para que homens mortos vivam. Foi essa a finalidade do Evangelho. Ainda também um outro autor diz algo interessante: nós temos que estudar a Bíblia e lê-la não para extrair dela ouro, mas santidade. Meus queridos, então, dos versículos 13 ao 15, cumpre-se mais uma outra profecia do profeta Isaías. A profecia de Isaías que está no capítulo 9, dos versículos 1 e 2 do seu livro, que diz que para a terra que estava obscurecida, esquecida, não ficará assim para sempre, porque Deus a visitaria nos últimos tempos. E aí diz que o povo que estava em trevas viu grande luz, e os que estavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz, ou a luz raiou. Então Jesus é o cumpridor desta profecia. E aí então a Galileia lá é chamada de Galileia do Gentio, ou Galileia das Nações, porque o evangelho que Jesus veio pregar, a sua missão, não ficou circunscrita a Jerusalém ou somente entre os judeus, mas Jesus Cristo veio pregar o evangelho para todos. Começou por Jerusalém e se estendeu aos confins da terra. Então aqui cumpre-se essa profecia de Jesus, ele sendo a luz para os que estão em trevas. Ele é a luz do mundo. Enquanto que em 2 Coríntios 4, verso 4, diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, Jesus ele veio para dar luz, veio para abrir os olhos. Jesus Cristo veio para mostrar o caminho da verdade, a luz, o caminho, a verdade, a vida, como ele próprio é. Então, se o objetivo do inimigo é cegar as vidas, de Jesus é abrir os olhos, é trazer a luz, trazer a salvação, trazer a libertação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, daí por diante, Jesus começa a pregar o evangelho, dizer: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado, ou seja, está perto, está entre nós, está vindo, é chegado, é cumprido, e assim por diante. Dos versículos 18 ao 22, ele faz a primeira convocação dos seus discípulos, que mais tarde seriam chamados apóstolos. Já era uma multidão que seguia Jesus. Dessa multidão, ele escolhe 12 para estar com ele, para onde ele fosse. Era os 12 principais, o colégio apostólico, os 12 apóstolos de Cristo. Então, os 4 primeiros foi André e seu irmão Pedro, e depois João e Tiago. Baseado em João 1, dos versículos 35 ao 51, o primeiro desses 4 aqui a seguir Jesus foi André, irmão de Pedro, que André já era discípulo de João Batista. Então, quando João Batista pregando lá e viu Jesus, disse: olha, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então se despertou o interesse nos discípulos de João Batista, que André era um, e seguiu a Cristo. Foi lá para sua casa, passou, ele foi umas 4 da tarde, ficou o resto da noite, conheceu a Cristo ali. Já foi ali uma vocação com aceitação. E aí então Jesus, agora andando no mar da Galileia, chama agora André, seu irmão Pedro e Tiago e João. Eles eram pescadores, e Jesus disse: olha, vinde após mim e eu os farei pescadores de homens. Ou seja, não quero mais agora vocês
pescando peixes, mas agora sendo pescadores de homens, né? Sendo pescadores de vidas, de almas. Observa-se que Jesus, ele não chamou os teólogos da época, os rabinos, os eruditos ou os fariseus que se achavam os melhores, se achavam uma nata da religião, achavam-se que eram eles os exclusivos de Deus e que todo mundo estava perdido, certo? Então Jesus pega homens leigos, homens incapazes, porque Jesus, ele não chama os capacitados, mas ele capacita os escolhidos, para que ninguém se glorie diante dele. Então, se você é alguém que serve ao Senhor e almeja ser um instrumento nas mãos de Deus, ser um ministro do Evangelho, lembre-se de uma coisa, que ele não chama os capacitados, ele capacita os escolhidos. É óbvio que uma vez quando ele chama o homem tem que fazer a sua parte, o homem tem que se qualificar, se esmerar no estudo, o homem precisa se aprofundar sim no conhecimento, mas Deus, ele chama os pequenos para confundir os grandes, os que não são, para confundir os que são. Jesus pega 12 homens leigos, o mais sábio ali dentre eles, o mais, vamos dizer assim, o mais erudito entre eles ali, o mais entendido era Judas, e foi quem foi, né? Judas Iscariote. Então, meus queridos, finalizando aqui dos versículos 23 ao 25, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, curando os enfermos, expulsando os espíritos malignos das pessoas, dando vista aos cegos, levantando os coxos, porque o reino de Deus está vinculado também com cura de enfermos, libertação dos endemoniados, dos lunáticos, tá certo? Então Jesus operou no passado e ainda opera ainda hoje. Em Cristo Jesus nós temos acesso à cura espiritual e também à cura física. Jesus não somente cura o homem da alma, do espírito, mas ele também cura do corpo. Sabemos que o mais importante é a cura espiritual, é a salvação. Mas Jesus salva o homem, Jesus cura o homem, louvado seja o nome do Senhor. Inclusive, quando Jesus estava no seu ministério terreno, cumpriu-se a profecia de Isaías 53, a partir do verso 4 até o 7, que diz que ele, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele levou consigo as nossas enfermidades e carregou consigo as nossas dores. Então Jesus Cristo, ele salva o homem e ele também cura ele de qualquer que seja a enfermidade, a moléstia. Inclusive, você que me ouve por este canal, você que me ouve essa pregação, se você está passando algum momento difícil, recebeu um diagnóstico desagradável, ou alguma palavra, ou algum diagnóstico que sem cura, é Deus quem dá a última palavra. Jesus Cristo, ele é quem dá a última palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, o reino de Deus é isso, é a palavra sendo pregada, é Deus libertando e transformando vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Ficamos por aqui. E como é de costume, nós sempre fazemos um convite após o estudo. Você que me ouve, se ainda não tomou a sua decisão com Cristo, eu o convido a fazer, a receber a Cristo como único e suficiente Salvador. Caso esteja distanciado dos caminhos do Senhor, é hora de voltar para a casa do Pai. Jesus está de braços abertos. Temos que aproveitar enquanto a porta da graça está aberta, pois um dia ela se fechará. Caso você esteja desanimado na caminhada, eu convido você a animar-se em Cristo, porque a cruz mais pesada foi Ele que carregou.
e quando Ele chama o homem, Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, conforme está escrito Filipenses 1,6, aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia do Senhor. Que Deus te abençoe, meu amado e minha amada, até o nosso próximo estudo.